Desde a chegada de Simonton em 1859, dia 12 de agosto daquele ano, até 31 de dezembro de 1985, portanto, ao longo de 126 anos, os presbiterianos contaram com a importantíssima atuação dos homens e mulheres enviados pelas igrejas presbiterianas dos Estados Unidos ao nosso país. A história da Igreja Presbiteriana do Brasil se confunde, em muitos sentidos, com a atuação dos gringos, dos filhos da terra do tio Sam. E quando a gente fala sobre as missões estadunidenses no Brasil, nós temos que realmente apreciar e agradecer a Deus, porque Ele usou grandemente aqueles homens e mulheres na vida da Igreja Presbiteriana do país. Para que tenhamos uma ideia da dimensão dessa atuação, no ano de 1964, que foi o ápice da atuação dos americanos em nosso país, eram 243 pessoas contratadas pelas missões norte-americanas em nosso país. A grande maioria de norte-americanos, mas também existiam brasileiros que estavam vinculados ou que serviam às missões em diferentes postos. Essas 243 pessoas vinculadas às missões no ano de 1964 serviam nas igrejas, algumas já estabelecidas, outras em processo de desenvolvimento, eram plantações ou congregações, serviam nos colégios, serviam nos hospitais, serviam na parte administrativa, na máquina eclesiástica. E muito do que a IPB hoje se deve ao fato de Deus ter usado os norte-americanos. Basta lembrar que a Universidade Presbiteriana Mackenzie, ela é fruto dessa colaboração dos americanos para conosco. Também a gente deve mencionar que a colaboração ou participação dos americanos na vida da IPB não se restringiu ao território nacional. Por quê? Porque houve parcerias que fizeram com que brasileiros, assim como americanos, atuassem em outros campos ao redor do mundo. A participação, por exemplo, de pastores presbiterianos brasileiros em Portugal se deu desde 1910 até meados da década de 60. E quem fez essa ponte entre a IPB e a Igreja Presbiteriana Portuguesa foi justamente os missionários ou a missão norte-americana. A partir dos anos 30 do século passado, houve pastores brasileiros que lideraram, que serviram como ministros em comunidades de língua portuguesa nos Estados Unidos. Então, também aí nós temos outra faceta dessa colaboração, dessa integração, quando as missões ou as denominações do sul e do norte dos Estados Unidos, na época, solicitaram a colaboração de pastores brasileiros para liderar comunidades de língua portuguesa nos Estados Unidos. A gente também não pode deixar de lembrar que, a partir de 1958, pastores brasileiros serviram no Chile, na Argentina e na Venezuela, a pedido ou de acordo com a solicitação das missões norte-americanas, mais exatamente da antiga COEMAR, Comissão de Relações Ecumênicas da antiga Igreja do Norte, que passou a ser, em 1958, a Igreja Presbiteriana Unida dos Estados Unidos. Como essa denominação, a Igreja Presbiteriana Unida dos Estados Unidos, tinha ainda campos missionários na América do Sul, como, por exemplo, no Chile, na Venezuela, e também colaborava com a antiga Faculdade Evangélica de Teologia em Buenos Aires, essa denominação, a Igreja Presbiteriana Unida dos Estados Unidos, solicitou à IPB o empréstimo ou a cessão de pastores para esses países, de tal maneira que, na década de 60, 6 pastores da IPB atuaram no Chile, e a participação desses brasileiros no Chile, ela foi fruto da mediação, da articulação
da Igreja Presbiteriana Unida dos Estados Unidos com a própria IPB. Também houve um ministro que serviu na Venezuela entre 1962 e 1965, e houve pelo menos 3 brasileiros que lecionaram na Faculdade Evangélica de Teologia de Buenos Aires, também em parceria ou a partir desse acordo que a Igreja dos Estados Unidos fez com a IPB. De tal maneira que a participação, a influência, a colaboração dos americanos, ela é marcante em território nacional e também para o amadurecimento da consciência missionária da IPB, haja vista que, por causa dessa necessidade ou por causa desse empurrão dos americanos, pastores e obreiros da nossa denominação serviram em outras latitudes, em outros países. Mas, no que diz respeito às missões norte-americanas em nosso país, as missões presbiterianas norte-americanas em nosso país, nós podemos explicar essa colaboração através de algumas etapas ou algumas fases, pontuando alguns períodos. Inicialmente, é necessário não esquecer, isto é, ter em consideração que foram 2 as missões que atuaram em nosso país. 2 as missões norte-americanas. Aquela que tinha a ver com a antiga Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos, cuja sigla ficou conhecida como PECUSA, que a partir de 1958 mudou o seu nome, porque se fundiu com uma outra denominação presbiteriana dos Estados Unidos, e a partir de 1958, a antiga Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos passou a se chamar Igreja Presbiteriana Unida dos Estados Unidos. Essa é a igreja que enviou Simonton ao Brasil. É certo que quando Simonton foi enviado, o presbiterianismo dos Estados Unidos não estava dividido, mas enquanto ele estava aqui, houve a separação, a divisão por conta da Guerra Civil nos Estados Unidos, de tal maneira que Simonton e outros missionários ficaram vinculados à antiga Igreja Presbiteriana do Norte. A outra igreja, que também surgiu, que apareceu, entrou no cenário na época da Guerra Civil, a Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos, cuja sigla, por muito tempo, PECUS, né, aportuguesando, lendo tal como, pronunciando tal como a gente lê. Então, Igreja do Sul, PECUS, Igreja do Norte, PECUSA. Essa Igreja do Norte passou a se chamar Igreja Presbiteriana Unida, a partir de 1958, e ambas se fundiram, se integraram em 1983, dando origem à atual Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, cuja sigla é PC, entre parênteses, USA, para diferenciar essa sigla da antiga PECUSA, que era a sigla para a Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos. Então, a atual Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, cuja sigla é PC, entre parênteses, USA, é fruto dessa integração da antiga Igreja Presbiteriana do Norte com a antiga Igreja Presbiteriana do Sul. Esse ponto, esse detalhe é importante porque isso vai nos ajudar a entender mais à frente porque a IPB cortou relações com as missões norte-americanas. Mas, falando das etapas dessa colaboração, dessa atuação norte-americana no Brasil, a gente pode mencionar inicialmente a fase da liderança estrangeira. Naturalmente, como a obra presbiteriana no Brasil é fruto do trabalho dos americanos, por um tempo, quem teve a batuta ou as rédeas na mão foram os americanos. Essa primeira fase da liderança exercida pelos americanos vai da chegada de Simonton em 1859 até 1888, quando o Sínodo Presbiteriano foi organizado em nosso país. Um dado que nos ajuda a dimensionar como, nessa primeira fase, os americanos eram a principal influência, constituíam a principal força em nossa denominação. Quando o Sínodo foi organizado em 1888, eram 20 missionários e 12 pastores nacionais. Eles eram a maioria. Quer dizer, além de ter mais experiência, porque vinham de uma denominação já consolidada, já estruturada nos Estados Unidos, de ter uma formação teológica ou acadêmica muito boa,
né, ocorrida, feita nos Estados Unidos, eles eram a maioria e, naturalmente, administravam as remessas, os dólares, os recursos financeiros que chegavam nos Estados Unidos. Então, nessa primeira fase de liderança estrangeira, a gente tem nomes como, por exemplo, do Simonton, e depois que Simonton é chamado à presença de Deus em 1867, quem assume a liderança é o reverendo Alexander Blackford, cunhado do Simonton, e que veio a ser o primeiro moderador do sínodo em 1888. Outro nome também, do reverendo George Chamberlain, que com a sua esposa Mary, esse casal fundou a Escola Americana em 1870, que é o atual Instituto Presbiteriano Mackenzie. Então, essa é a primeira etapa de liderança preponderante e determinante dos missionários. A segunda etapa, a gente pode mais ou menos classificá-la ou denominá-la de liderança compartilhada. É a fase que vai de 1888, quando o sínodo é organizado, até 1903. Por quê? Porque por mais que os americanos fossem a maioria, né, durante uma parte desse período, e por mais que eles tivessem mais experiência e uma formação acadêmica superior aos pastores nacionais, devido à própria estrutura que o presbiterianismo dos Estados Unidos tinha naquela época, em comparação com a nascente igreja brasileira, eles administravam os recursos financeiros, eles tinham toda essa situação favorável à influência deles, mas a gente já tem, apesar de tudo isso que eu mencionei relacionado aos americanos, a gente já tem a emergência de pastores muito preparados, muito capazes e que vão reivindicar um sabor mais brasileiro para a nossa igreja, para a nossa denominação. O principal nome nesse sentido, e que muito trabalhou pela nacionalização e pela autonomia da igreja brasileira, para que a jovem igreja presbiteriana aprendesse a caminhar com as próprias pernas, sem depender tanto ou sem ficar dependente dos americanos, seja no âmbito dos recursos econômicos, seja no que diz respeito aos recursos humanos, foi o reverendo Eduardo Carlos Pereira, pastor da Igreja Presbiteriana de São Paulo. E é justamente o reverendo Eduardo Carlos Pereira que, com essa boa intenção, com essa visão muito positiva de fazer com que os brasileiros colaborassem, metessem a mão no bolso, fossem fiéis na entrega dos dízimos e das ofertas, para que a igreja fosse cada vez mais autônoma, porque o sínodo havia sido estabelecido em 1888, foi justamente ele que acabou se envolvendo em alguns conflitos e foi um personagem aí de alto calibre, né, exponencial, na crise que acabou fazendo com que, em 1903, o presbiterianismo nacional se dividisse e desse origem à Igreja Presbiteriana Independente, nome pelo qual ficou conhecida essa denominação para se diferenciar dos sinodais, daqueles que ficaram na Igreja Presbiteriana, que ficou conhecida como Igreja Presbiteriana do Brasil. E como a gente já comentou nessa série, em outros vídeos, foram basicamente 3 as questões que fizeram com que a crise se desenvolvesse ali na última década do século XIX. A questão missionária, que tinha a ver com a influência, a grande influência dos missionários nos concílios da IPB, na vida da denominação, a questão Mackenzie, ou a questão da educação. Qual era o papel do Mackenzie e dos colégios na vida da igreja presbiteriana? Essas instituições deveriam ocupar o centro das atenções, ou o centro das atenções devia ser a evangelização, deveria ser a evangelização. E além da questão missionária, além da questão Mackenzie, a questão maçônica que surge nos últimos anos do século XIX e que vai tomar uma proporção, né, vai incendiar a denominação nos primeiros anos do século XX. Essas 3 questões, elas fizeram com que houvesse essa crise, ou fomentaram essa crise que resultou na Igreja Presbiteriana Independente, que, segundo vários autores, um deles o historiador francês Émile Léonard, o fator
preponderante na separação, na divisão da qual surgiu a IPI, foi a influência dos missionários. Então, essa segunda etapa das missões ou dos missionários, da atuação dos missionários em nosso país, a gente pode dizer que é de uma liderança compartilhada, sendo que ainda havia a preponderância dos norte-americanos. A terceira fase ou etapa nessa relação entre missionários e Igreja Nacional, entre os estrangeiros e o elemento brasileiro, é aquela fase que vai de 1903 até 1917. Essa é uma fase que é caracterizada por uma certa reflexão na IPB, sobretudo entre os pastores nacionais e também entre alguns missionários americanos, sobre como deve acontecer esse relacionamento e essa influência. Por quê? Porque ficaram feridas da saída do grupo que deu origem à IPI. E essa reflexão, ou esse momento, culminou na fase seguinte, que diz respeito ao modus operandi ou Plano Brasil, às vezes também lembrado como Plano Brasileiro, que caracteriza a temporalidade que se inicia em 1917, que é o ano em que o modus operandi e o Plano Brasil foi aprovado, até 1954. Essa etapa é a mais importante e aqui reivindica maior atenção de nossa parte. Por quê? Porque aquilo que culminou no que ficou conhecido como modus operandi, ou seja, maneira de atuar, modo de ser, é fruto das experiências, das reflexões dos anos que sucederam o cisma de 1903. Em outras palavras, a partir de 1903, os missionários, uma parte deles, e também os pastores nacionais, começam a pensar nos limites desse relacionamento, dessa colaboração. A Assembleia Geral, atual Supremo Concílio, foi organizada em 1910, de tal maneira que em 1917 se estabelece o modus operandi, que estabeleceu algumas coisas muito importantes e que regularam a vida da denominação no que diz respeito ao relacionamento com os missionários pelas próximas décadas. Por exemplo, a partir de 1917, ficou decidido que os missionários eles não teriam mais o que a gente chama de maneira informal de dupla cidadania ou membresia eclesiástica. Ou seja, eles teriam que optar por ser membros dos conselhos brasileiros, dos presbitérios nacionais, ou continuar vinculados aos seus concílios, aos seus presbitérios nos Estados Unidos. Para evitar, por exemplo, o que havia acontecido com o caso do Horace Lane, que, disciplinado pela Igreja Presbiteriana de São Paulo, pastoreada pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, estamos falando da década de 90 do século XIX, ele automaticamente se vinculou, foi recebido por uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos. Então, para evitar situações dessa natureza, ficou estabelecido que os missionários tinham que estar vinculados ou à Igreja do Brasil ou à Igreja dos Estados Unidos. Foi um ponto muito importante. Por quê? Porque quando o indivíduo está vinculado a duas igrejas, às duas denominações, se é aplicada a disciplina em um campo, ele continua a ter direitos em outro contexto. Então, se estabeleceu esse acordo. Um outro item do modus operandi foi a deliberação de que, a partir de então, os missionários atuariam nas regiões não evangelizadas, ou seja, o esforço deles seria para atuar nas regiões interioranas do nosso país, abrindo novas frentes de trabalho, iniciando plantações, iniciando igrejas, e naqueles lugares onde já havia trabalho presbiteriano consolidado ou iniciado, por exemplo, em várias capitais do país, essa região ou essas regiões ficariam nas mãos dos pastores nacionais, sob a responsabilidade dos presbitérios, e as áreas não exploradas, as áreas a serem evangelizadas, seriam objeto da atenção e da atuação dos missionários. Então, esse foi outro acordo do modus operandi.
Outra consequência do modus operandi, isso obviamente que eu vou mencionar agora não estava claro em 1917, mas foi o que acabou acontecendo, é que a partir dos acordos já mencionados, houve um distanciamento no relacionamento entre missionários e pastores nacionais. E também outra coisa que agora, né, com o tempo transcorrido, a vantagem de ler a história, de olhar a história, né, depois de bastante tempo, depois que a poeira baixou, é que a ausência desses missionários nas reuniões conciliares, com certeza, privou os brasileiros de um debate mais rico, de um debate mais refinado. Por quê? Porque eram homens que tinham sua bagagem teológica, homens experientes, homens que vinham de uma igreja onde o presbiterianismo era mais desenvolvido e que a fala a fala desses homens nos concílios nacionais, com certeza, enriqueceria os debates, as reflexões, apresentariam outros ângulos para enfrentar, para tratar das matérias. Mas essa é a fase do modus operandi, que vai de 1917 até 1954 e que regulou, não é, esse relacionamento nessas décadas. A fase seguinte é a fase do Conselho Interpresbiteriano, que vai de 1954 até 1973. Nessa altura do campeonato, a gente já está falando aí de praticamente da metade do século XX, tanto a IPB havia mudado bastante em relação a 1917, quando o modus operandi foi aprovado, como as próprias igrejas do sul e do norte dos Estados Unidos. As igrejas do norte e sul dos Estados Unidos, elas tinham se modernizado muito em termos de funcionamento, de reestruturação, na parte operacional ou administrativa, e teologicamente elas já tinham ou estavam se distanciando cada vez mais dos símbolos de fé, de uma confessionalidade estrita, de uma observância mais rigorosa dos padrões doutrinários de Westminster. Por exemplo, em 1930, a Igreja Presbiteriana do Norte aprovou na sua Assembleia a ordenação de mulheres ao presbiterato. A primeira mulher ordenada ao ministério pastoral na Igreja Presbiteriana do Norte foi em 1956. Praticamente 10 anos depois, a Igreja do Sul aprovou também a ordenação feminina. A própria forma das igrejas norte-americanas enxergarem a obra missionária havia mudado bastante. Era uma época também de Guerra Fria, era uma época de polarização política, se falava muito do avanço da esquerda no mundo, e os Estados Unidos, né, com aquele sentimento do destino manifesto, querendo conter o avanço do comunismo e cada vez mais estabelecer a influência no globo, né, com essa perspectiva ou com essa tendência ao imperialismo. Tudo isso influenciou a maneira como as igrejas entenderam a ação missionária e a colaboração dos seus obreiros nos respectivos campos. Outro ponto também interessante a ser mencionado no que diz respeito às missões norte-americanas é que nessa altura do campeonato, a gente está falando da década de 50, da década de 60, o sentimento era: devemos nacionalizar as missões, isto é, devemos dar autonomia aos campos. Onde há missionários, vamos acelerar para que os nacionais assumam a direção, assumam as rédeas do trabalho nos seus respectivos países. Então, nesse sentido, é que a Igreja Presbiteriana do Chile se nacionaliza em 1964, o mesmo acontece na Venezuela, o mesmo acontece no Peru, onde outra denominação presbiteriana americana atuava, justamente por entender que era hora de soltar o bastão, ou a batuta, passar esse bastão para a mão dos nacionais. Em alguns casos, essa transição, ou a mudança de status, né, desses campos, né, de campos para igrejas organizadas, para igrejas autônomas, foi feita de maneira satisfatória. Em outros casos, foi feita de maneira atropelada, toque de caixa, de uma forma não sábia. Então, essa é uma época que é justamente a época do Conselho Interpresbiteriano, que era composto por 24 pessoas. 12 missionários,
12 estrangeiros e 12 pastores ou membros da IPB. 12 missionários na proporção de 6 da Igreja do Sul, 6 da Igreja do Norte e 12 pastores da IPB. Então havia paridade, havia igualdade na representação dos corpos. 12 elementos brasileiros, 12 elementos estrangeiros. Essa fase vai de 1954 até 1973. Por que 1973? Porque como a Igreja do Norte, ela cada vez mais se tornava uma igreja progressista, pluralista, tolerante com os desvios doutrinários ou confessionais, em 1973, a IPB, sob a gestão do reverendo Boanerges Ribeiro, corta relações com a antiga Igreja Presbiteriana do Norte, que nessa altura, como já foi mencionado, se chamava Igreja Presbiteriana Unida dos Estados Unidos. E um elemento aí que acelerou ou que fez com que a IPB cortasse relações com a igreja que havia enviado Simonton e tantos outros homens e mulheres foi o fato de que alguns missionários dessa igreja que atuavam no Brasil já estavam soprando ideias e pensamentos que não se coadunavam com a linha que a IPB tinha assumido, mas exatamente a partir de 1966, que era uma linha conservadora, uma linha de uma confessionalidade estrita. E quando a IPB cortou relações com a antiga Igreja Presbiteriana do Norte, então a Igreja Presbiteriana Unida, em 73, mandou um recado para a Igreja Presbiteriana do Sul. Por quê? Porque já estavam em conversações, já existiam conversações, já estava em vista a possível integração ou fusão da Igreja Unida, antiga Igreja do Norte, com a Igreja do Sul. Então, qual foi o recado que a IPB mandou para a Igreja do Sul? Se houver, de fato, a fusão com a Igreja Presbiteriana Unida, a IPB vai cortar relações. Então, 1973 fecha essa etapa, que é o período do Conselho Interpresbiteriano, onde americanos e brasileiros decidiam em conjunto, em comum acordo, pelos planos, pelas linhas de atuação, pelas estratégias e também pela transferência de campos. Por quê? Porque na medida que os campos, que as áreas onde já havia o trabalho consolidado, onde essas igrejas estavam maduras, prontas, os missionários transferiam essas igrejas para os presbitérios brasileiros. Então, essa é a fase do Conselho Interpresbiteriano. A última fase é a fase que vai de 1973, que é o ano que marca o rompimento da IPB com a Igreja Presbiteriana Unida, antiga Igreja do Norte, até 1983. Por que 1983? Porque em 1983 houve a fusão nos Estados Unidos da Igreja Presbiteriana do Sul, PECUS, com a então Igreja Presbiteriana Unida dos Estados Unidos, antiga Igreja Presbiteriana do Norte, ou PECUSA. Quando houve essa fusão, tal como o Supremo Concílio havia dito 10 anos atrás, a IPB decidiu cortar relações com a Igreja Presbiteriana do Sul. E aí foi estabelecido o quê? Que os missionários teriam 2 anos, 1984 e 1985, para desarmar a barraca, para transferir, entregar os campos que estavam sob a sua responsabilidade para os presbitérios ou para a Junta de Missões Nacionais, a JMN. De tal maneira que foi estabelecido um calendário, e esse calendário contemplava que até 31 de dezembro de 1985, todos os campos que estavam nas mãos dos missionários da Igreja do Sul, que agora havia se fundido com outra denominação, com a Igreja Unida, deveriam ser entregues aos concílios nacionais. É assim que essa última fase, que é a fase de rompimento, de separação, de encerramento de uma parceria que vinha acontecendo desde 1859, acontece em 1983, 10 anos depois da IPB ter rompido relações com a Igreja Presbiteriana Unida. A modo de conclusão, o que a gente pode pontuar, o que a gente pode dizer de toda essa caminhada de mais de 100 anos de relacionamento entre a Igreja Brasileira, Presbiteriana do Brasil,
com as missões norte-americanas? Primeiro, na minha perspectiva, a gente deve agradecer muito a Deus pelo fato dele ter usado os norte-americanos em nosso país. Deus usou eles para que o evangelho fosse trazido a nós. Aqui eles evangelizaram, aqui eles pastorearam, aqui eles derramaram lágrimas. Daqui do Brasil, eles elevaram orações ao Senhor pela causa do evangelho em nosso país. Alguns deles, muitos deles foram mortos e enterrados em nosso país. É claro, houve em alguns momentos, por parte de alguns irmãos e irmãs, desacertos, tropeços, houve. Mas esses são casos muito pequenos, muito isolados, em comparação com a imensidão, com a vastidão, com o oceano de acertos e de bênçãos que foram derramadas em nosso país através dos norte-americanos. Em segundo lugar, dizer que essa relação ela chegou ao fim, e isso é natural na obra missionária. Como o reverendo Frank Arnold costuma dizer, ele que serviu no Brasil durante quase 40 anos, a obra missionária é como os andaimes da construção. Os andaimes eles são usados por um tempo, quando eles começam a ser usados, são usados com a perspectiva de que um dia eles deixarão de ser usados, ou seja, quando o edifício, quando a casa estiver levantada, os andaimes são guardados, eles são dispensáveis. Eles servem durante um tempo. Então, chegou o tempo, não é, de terminar essa relação, de concluir essa relação. É claro que ela terminou de uma forma um tanto melancólica, mas também a gente tem que considerar que a IPB estava numa direção e as igrejas do norte e do sul estavam numa outra direção. Já não era possível caminhar, que essas igrejas caminhassem juntas, e quando não é possível que as pessoas ou as igrejas, os corpos eclesiásticos caminhem juntos, a melhor coisa é terminar a relação para que cada um possa cumprir a missão de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua filosofia, de acordo com a sua visão, e foi isso que aconteceu. E um último comentário, o que mostra também como a história ela dá muitas voltas. A principal razão do cisma de 1903, que originou o surgimento da Igreja Presbiteriana Independente, foi uma igreja nacional. Uma igreja sem a presença dos estrangeiros. Uma igreja com a cara brasileira. Numa época em que o Brasil, certo, tinha iniciado a vida republicana, certo, que começou em 1889, não é? Final do Império e início da fase republicana em nosso país, então esse sentimento nacionalista estava muito aflorado. Pois bem, a IPI durante quase ou mais de 70 anos foi uma igreja de fato nacional, que contou apenas com a presença, com a colaboração, com a atuação do elemento brasileiro. Quando a IPB cortou relações com a antiga Igreja Presbiteriana do Norte e depois com a Igreja do Sul, alguns dos missionários que haviam servido por décadas na IPB foram trabalhar na IPI, foram servir na IPI. De tal maneira que, na década de 80 do século passado, a gente tem a IPI, a Igreja Presbiteriana Independente, homologando a participação, a atuação de missionários americanos, quer dizer, a própria IPI havia mudado, claro, era um outro momento, ela já era uma igreja estruturada, consolidada, com a sua identidade definida, ela já exercia plenamente, não é, o controle sobre as suas repartições, sobre as suas autarquias, sobre os seus departamentos, e ela não via, ou não viu naquele momento, nenhuma ameaça de influência nociva por parte dos americanos, que foi o sentimento que impulsou o reverendo Eduardo Carlos Pereira a apresentar a plataforma dele em 1903. Então, alguns missionários que tiveram as portas fechadas, que encontraram as portas fechadas da IPB a partir dos anos 70 e mesmo dos anos 80, encontraram portas abertas na IPI e durante muitos anos eles colaboraram, e até pouco tempo, até poucos anos atrás, havia um ou outro missionário ou missionária ainda servindo na IPI. Muito bem, essa foi, em poucas palavras, né, uma recapitulação, ou melhor, um resumo das relações entre as missões norte-americanas no país com
o surgimento e desenvolvimento da própria IPB. A Deus seja a glória pelos americanos, pelos brasileiros, e que todos nós sejamos usados para a expansão do seu reino.